Vamos falar então de Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro, tio Rei. A gente falava aqui ontem da situação de desconforto entre os dois nos atos que eles tiveram de campanha aqui em São Paulo, mais especificamente nessa cena aí em que Bolsonaro está sendo questionado por repórteres sobre situação eleitoral, ele questionando as urnas nas eleições de 2022. Ricardo Nunes ficou ali numa saia justa, evitou comentar, deixou de lado a discussão na hora que a repórter Carol da Folha de São Paulo questionou sobre esse assunto. Depois dessa situação, agora Nunes falou sobre o caso. Nunes disse que nunca fez nenhum questionamento em relação às urnas, disse que qualquer sistema precisa sim ser acompanhado, precisa ter toda a atenção, mas que ele acredita nelas, dizendo nunca fiz nenhum questionamento. Aliás, o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018 pela urna. Essa fala foi durante uma sabatina na revista Veja, Reinaldo, e a gente vê agora então ele fazendo essa retratação, falando sobre esse assunto que repercutiu bastante ontem, mas que é um retrato dessa campanha agora e desse apoio envergonhado que falam no caso dessa relação entre Nunes e Bolsonaro, né? Bom, por que não disse ali na hora? Dizer, olha, e não precisa dizer o presidente errado, porque afinal está ali num palanque para apoiá-lo, né? Há um limite ali. O outro é destrambelhado, pode falar qualquer coisa. Dizer, olha, o presidente tem seu ponto de vista, o meu ponto de vista a respeito é que eu nada sei que desabone as urnas. Então, agora, o presidente tem o direito de expressar o seu ponto de vista. Estou dizendo, isso era uma saída que ele tinha, né? Ainda que o presidente não tenha o direito de fazer o que ele fez, porque, mais uma vez, estava incidindo, né, num discurso golpista, porque ele acusa a existência de um crime eleitoral praticado com a conivência da justiça eleitoral, portanto, uma conspiração, para tirar a eleição dele, né? E aí a gente tem o Ricardo Nunes sem autonomia para poder dizer que ali, né, teve que dizer depois. Agora, ele fez outras coisas, né? A gente comentou sobre esse comportamento abjeto do, do Nunes ao longo da campanha. Ele subiu no palanque golpista de Jair Bolsonaro. Esse palanque golpista pedia o impeachment de um ministro do Supremo, né? Depois, dando entrevista, né, ele disse, de entrevista, batendo papo com o extremista de direita, ele disse o quê? Que sim, ele parecia de fato haver motivos para o impeachment do ministro do Supremo, né? Então é alguém que você nem sabe direito o que pensa, né? Ele virou. A rigor, não existe um Ricardo Nunes nessa campanha, né? O Ricardo Nunes na campanha desapareceu. Ele começou a fazer a campanha, era o prefeito, começou ali num tom moderado, seus assessores até davam graças a Deus, com o Bolsonaro ali meio distante, né? E a agenda do Nunes era a agenda de um centrista, de um centro-direitista, né? Com a ascensão do Marçal, com a entrada do Marçal, aí a gente passou a ter uma disputa que era entre Nunes e Marçal, né? Na verdade, ali aconteceram os confrontos mais duros, né, durante uma boa parte do tempo. E o prefeito foi se enfraquecendo como figura pública, né? Ele passou, mas por que tem voto? A gente já chega lá. Ele passou a ser um homem do Tarcísio, né? A campanha negativa que ele próprio moveu, que o Marçal moveu contra o Boulos, ela foi eficaz, elevou a rejeição por um bom tempo do Boulos, né? Então elevou a rejeição daquele que era uma alternativa
ao campo da direita, e ele próprio teve de ir para a extrema-direita, né? Uma figura pública que, eu diria, depois dessa disputa, né, vai ser difícil ele se levantar e concorrer a qualquer coisa, não sei se quer, talvez deputado, enfim, não sei se quer, né? Mas fica como uma pessoa sem vontade, fica como uma pessoa sem personalidade, né? Ele, de algum modo, voltou a ser o vereador meio obscuro que ele era, até ser ali, meio numa falta de opção, quem vai ser o vice do Bruno, e se colocou ele, né? Para surpresa geral, tem gente que nem sabia da existência dele, né? E ele não se fez notar por nada de extraordinário, de formidável na campanha, né? Um, ele foi um coadjuvante na própria campanha, né? De maneira que, quando se fala, caso vença, quem vai ser o grande vencedor, nem é ele, né? O grande vencedor se diz, é Tarcísio de Freitas, que o Tarcísio de Freitas o bancou, né? Aí, numa entrevista à Veja, numa coisa mais confortável, porque o Bolsonaro não está perto, né? Então, isso também coloca algumas questões sobre a sua coragem política, né, e a sua autonomia. Sem o Bolsonaro perto, então aí ele pode dizer que ele não questiona a urna, né? Mas, quando houve a chance de dizê-lo na presença do presidente, ele não respondeu nada. Tudo pode ser visto, não sei o quê, tal, com o braço cruzado, assim, querendo se defender das perguntas, né? É lamentável que assim seja, porque isso compõe uma coisa importante da realidade política brasileira, né? Nós temos vários inquéritos que apuram golpe de Estado, rompimento do Estado de Direito, tentativa, e essas práticas têm na sua origem o questionamento justamente do resultado da eleição, né? Então você vai eleger, há uma boa chance de eleger o prefeito da maior cidade da América Latina, que é meio um boneco de mamulengo, né? Do ponto de vista político, né? Do governador, né? E, em certa medida, com alguns tributos pagos a Bolsonaro, né, e à extremíssima direita, que foi preciso para que os votos da direita não fossem para o Marçal e acabasse deixando o prefeito fora do segundo turno, né? Não que ele não que ele possa discordar de algumas coisas. A gente viu a operação que ele fez com o Hospital da Cachoeirinha para não realizar abortos legais, abortos tardios e legais, né? Então ele aderiu à agenda da extrema-direita mesmo, né? Ele deixou de ser uma figura de centro, né? Mas provavelmente não quer confronto com o Supremo, ou quer evitar uma indisposição com o Supremo. Então, para todos os efeitos, vale a última palavra. A última palavra que ele deu à Veja. Olha, eu nunca coloquei em dúvida. Então, colocou, né? Colocou, mas isso, mais uma vez, desenha um perfil político, né? E desenha o É, pra- contexto, né? Não, e perdão, pode também, completar. não, dizendo, é ruim, né? É péssimo que assim seja. Não são coisas baratas, entende? Eu escrevi um textão essa madrugada. Tem, tem algumas coisas que são muito graves, né? O golpismo não é uma coisa qualquer. Não é algo que a gente possa assim dizer, ah, não, é na hora, mas depois deixa para lá. Não, é coisa séria, né? E ele entrou nessa, né?